Te convido a continuar junto comigo aí na leitura do livro O Mundo Já Foi Melhor. Hoje estarei compartilhando com você o segundo capítulo, com o título Cardos e Espinhos. E o autor, Henry Berg, ele começa, este capítulo relatando ali quando Adão e Eva, eles foram expulsos, do Jardim do Éden devido à desobediência. E uma maldição, foi pronunciada sobre a terra por causa da desobediência deles. O solo já não seria mais tão frutífero, espinhos, cardos, sarças e ervas daninhas iriam atormentá-los ali ao cultivarem a terra. E a maldição, ela não viria toda de uma vez. Começou com a queda, de Adão, mas ia crescer com o homicídio de Abel e ia multiplicar grandemente, na época ali do dilúvio. E a princípio esse efeito atingiu mais profundamente o homem, e os animais, mas logo se tornou evidente em toda parte. No princípio, todos os animais, eles viviam de ervas, eles se alimentavam de ervas. E Deus, o nosso Pai de amor, ele não fez cardos e espinhos, mas porém, eles são tão abundantes, agora. Quem o fez então? Quem fez as garras pontudas? Quem fez os dentes afiados? Quem fez os bicos, recurvados das aves e animais carnívoros então de hoje, se não foi Deus? E a resposta é: eles se desenvolveram como resultado do pecado. Após o resultado do pecado, Satanás ele corrompeu a criação original de Deus. E à medida que os aspectos geográficos da terra mudavam, a vida animal e vegetal também mudava, para encontrar condições adequadas em seu novo habitat. Isto é o que se chama de adaptação ao meio ambiente. Mas antes do dilúvio, já havia alguma adaptação. Porém, ela se concretizou mais quando surgiram desertos, regiões polares e montanhas rochosas. O autor também fala que sobre, a respeito ali dos cardos e espinhos, mandíbulas e bicos, recurvados das aves, animais carnívoros. O desenvolvimento dessas características deve ter desenvolvido através da mutação. Provavelmente através da mutação, mas por etapas. A princípio, eles deveriam ser apenas armas defensivas. Então, elas se tornaram meios também de sobrevivência, de capacitação, para esses animais, para eles poder devorar ali as suas vítimas, para poder sobreviver. E isso deve ter ocorrido antes do dilúvio. Entre os fósseis que supõem pertencerem ao período pré-diluviano, encontramos mamíferos, répteis e aves carnívoras. É necessário lembrar que mutações são mudanças que podem ser herdadas e passadas para gerações sucessivas. Então, mutações, são mudanças que podem ser herdadas e passadas para gerações sucessivas. Eu vou comentar mais um pouquinho aqui sobre essa questão da mutação. Olha só o que diz. Mutações são mudanças nos genes passíveis de serem transmitidas aos descendentes e se tornam parte da herança genética. Essas mudanças, elas são geralmente diminutas, sem importância e não são percebidas. Podem ser benéficas, neutras, nocivas e até letais. Os bezerros que nascem sem mandíbula inferior ou as pernas não vivem muito. Naturalmente, mutações desse tipo não são transmitidas.
aquelas que ajudam uma planta ou animal na competição feroz pela existência entre os da mesma espécie, ou na luta ali pela sobrevivência contra os inimigos, tem mais possibilidade de ser transmitida. Comumente, as mutações se reduzem proporcionalmente e se perdem nos cruzamentos contínuos, a menos que sejam uma vantagem ou que os indivíduos estejam isolados. Então, vimos aqui que as mutações, elas são mudanças que podem ser herdadas e passadas para gerações sucessivas. Há um ditado entre os geneticistas que diz assim: você não pode herdar uma perna de pau, mas pode herdar uma cabeça de pau. Os criadores de cães, eles cortam as caudas de cachorros de várias gerações sucessivas. Mas os filhotes, eles continuam a nascer com caudas. E se algum filhote nascer sem cauda, é provável que alguns de seus descendentes nasçam sem ela. Nesse caso, há uma mudança no gene ou uma herança de algum ancestral. Mas isso não se deve ao fato de se eliminar a cauda dos pais. O estegossauro possuía placas ósseas ao longo das costas, além de uma cauda cheia de pontas. Outro réptil, o estiragossauro, não apenas tinha um chifre sobre o nariz, como o rinoceronte, mas também um escudo sobre os ombros, que terminava em 6 chifres. Talvez tenha sido um animal semelhante que João viu em visão. Nos tempos pré-diluvianos, olha só, isso aqui é muito interessante, sobre a questão dos tamanhos que eles eram antes, Olha só o que diz. Nos tempos pré-diluvianos havia libélulas cujas asas abertas mediam 75 centímetros e borboletas com 70 centímetros de envergadura, aproximadamente. Um réptil voador, o pteranodonte, tinha o tamanho de um avião pequeno. As suas asas estendidas mediam cerca de 9 metros. Entre os répteis havia também o diplodoco, de 29 metros. Tinha também o braquiossauro, de 27 metros, e o brontossauro, de 22 metros de comprimento. A maior parte do comprimento dessas criaturas era distribuída pelo pescoço ou pela cauda. Eram animais terríveis e podemos nos alegrar, porque eles foram extintos. Após o dilúvio, havia um abutre cujas asas estendidas mediam 4 metros. O avestruz, elefante, tinha 4 metros de altura e podia facilmente erguer um cavalo pequeno e devorá-lo. Por ocasião do descobrimento da Nova Zelândia, a moa, ave extinta atualmente, media 3 metros de altura e pesava 230 quilos aproximadamente. As espécies de menor estatura no passado media 4 metros de altura, mas não era tão pesada como a ave elefante. Entre os mamíferos havia um cordeiro cerca de 2 metros de altura, com chifres perfilados, medindo 2 metros aproximadamente, e um boi cujo chifre media 2 metros. O alce irlandês possuía chifres de 3,5 metros de uma ponta a outra. O paracerátero, um animal semelhante ao rinoceronte, media cerca de 6 metros de altura, por 8 de comprimento. Mas com o tempo, o tamanho gigantesco tornou-se uma desvantagem. Em anos mais recentes, aves maiores como o dodó, a alca gigante e a moa desapareceram. Outros, como o grou e o côndor, que cresceram extraordinariamente, tiveram que ser protegidos e bem tratados para que não extinguissem. Dessa forma, nos tempos antigos, conforme as condições se modificavam, muitas espécies
gigantes não conseguiram sobreviver. E formas grotescas também aparecem em muitas criaturas. Parece não haver razão, aparente para tais monstruosidades aparecerem, exceto que talvez tivessem sido motivadas por Satanás em sua tentativa de desfigurar e degenerar a obra de Deus. Muitos animais eram extremamente desajeitados na aparência e sobreviveram apenas porque não havia carnívoros grande o suficiente para atacá-los. E o autor relata também, outro método aqui que Satanás usava, além do método da mutação. Olha só o que ele diz. Havia ainda outro método, além do método da mutação, pelo qual Satanás procurou evidentemente confundir as espécies e criar ali numerosas variedades. E esse outro método se deu através da amalgamação. Já ouviu falar sobre a amalgamação? Então, a amalgamação é a união de duas raças para produzir ali descendência, e tais cruzamentos produzem, frequentemente descendentes de comprimento e vigor excepcionais. Então, esses cruzamentos ali feitos, através da amalgamação, eles produzem descendentes de comprimento e vigor excepcionais. O agricultor, ele cruza 2 frangos para produzir descendentes híbridos, que por sua vez serão superiores aos seus genitores. O agricultor, ele cruza 2 variedades de milho para obter uma semente híbrida que produzirá plantas de qualidade e uniformidade excepcional. O pecuarista, ele aplica o mesmo princípio. Normalmente não é sábio fazer um novo cruzamento desses híbridos, pois se degeneram rapidamente, se é que chegam a ser férteis. O cruzamento de 2 espécies dessemelhantes geralmente produz descendentes estéreis. 2 espécies semelhantes e mais intimamente ligadas poderão produzir descendentes férteis. Mas não temos evidências de que ocorreram o cruzamento entre coelhos e galinhas, gatos e marmotas, como alguns afirmam. Entretanto, existiu muita amalgamação ou hibridização antes e depois do dilúvio, resultando em muitas espécies híbridas que são encontradas em fósseis ou como espécimes vivas atualmente. Adão e Eva eram perfeitos, portanto, seus descendentes podiam se casar seguramente sem correrem o risco de receber em sua herança genética uma característica anormal. Seus descendentes não estariam expostos a doenças físicas e mentais. É possível que tais hibrídimos tenham ocorrido primeiro nos animais e depois no homem, após a vida ter se degenerado e correrem mudanças genéticas. Algumas mudanças devem ter sido reforçadas pelo intercruzamento, produzindo assim alguns dos monstros, do mundo antediluviano. E ele finaliza, falando que Satanás, ele é o mestre desses processos genéticos. Ele alcançou êxito em povoar o mundo com miríades de espécies confusas, grotescas, ferozes, gigantes e estúpidas. Felizmente, ele finaliza falando: felizmente o nosso Pai de amor, o nosso Deus interveio e criaturas de várias espécies também se desenvolveram belas e excepcionalmente bem adaptadas ao meio em que viviam. Finalizamos aqui, o 2º capítulo. Estarei disponibilizando algumas fotos para você, tá bom? Poder estar lendo aí com alguns comentáriozinhos. E se você gostou, se foi,
como que eu posso dizer, se cresceu aí o seu conhecimento, né? Se foi algo novo, não sei, para você, talvez você ainda não tinha ouvido falar sobre essa questão, né, da amalgamação, sobre esse processo aí da mutação. Então, assim, se foi relevante para você, né, se acrescentou algo aí no seu conhecimento, compartilha, né? Peço você que compartilha para que outras pessoas também possam estar alcançando, né, este conhecimento aqui através do que o autor, né, Henry Berg nos deixou, né, no livro O Mundo Já Foi Melhor, como eu falei, tá vendo? Foi a casa publicadora, né, que lançou. E vamos continuar aí, prosseguindo com o nosso estudo, né? O terceiro capítulo será Gigantes na Terra. Espero você para mais uma leitura.